painel que a gente tem agora tem o tema o atendimento na era da hiperpersonalização. E para moderar, nós vamos chamar a curadora do evento e a jornalista, editora-chefe da IP News, Jaqueline Carvalho, como já apresentei a vocês. Bem-vinda, Jaque. Obrigada, Carol. Bom dia a todos. E muito obrigada por estarem aqui conosco nesse primeiro painel do dia. É uma honra estar com vocês. Eu sou já há bastante tempo jornalista especializada em tecnologia. O portal IP News, do qual eu fundei, tem aproximadamente 20 anos de operação. Então, a gente vem acompanhando as mudanças tecnológicas nesse período que eu chamo que já é longo, né? E eu espero que a gente consiga contribuir aqui para essa mudança que vem acontecendo no relacionamento entre empresas e clientes, e que o Sérgio Al mencionou muito bem, que tem muita relação com empatia. A gente evoluiu tecnologicamente, mas a gente resgata a empatia, que é um diferencial muito grande nessa relação entre clientes e consumidores. Para dar continuidade, então, eu quero agradecer muito os nossos painelistas que estarão conosco hoje, o Marcelo Ribeiro, eu espero que você esteja comigo aí, Marcelo, muito obrigada pela presença. A Alexandra... Olá, tudo bom? Bom dia. Alexandra Muniz, que é gerente executiva de atendimento da TecBan. Bom dia, Alexandra. Bom dia, tudo bem, Jaqueline? Tudo bem. E o Aníbal Ramos, que é gerente de soluções do Banco do Brasil. Bom dia, Aníbal. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Alessandra. Um prazer estar aqui para falar de experiência do cliente, né? Bastante importante, né? Ainda mais nesse tom de empatia que você já abordou. Exatamente. E nós tínhamos previsto também a participação de Abel Portela Silva, que é gerente da ANEEL BPO, mas infelizmente ele teve um imprevisto e não estará conosco hoje. Eu faço questão de encaminhar pessoalmente as questões aí que forem direcionadas a ele. A gente mantém aqui o compromisso, envio para eles e depois a Secretaria do Brasileiro faz essa ponte para as respostas. Antes da gente começar o nosso painel, eu tenho uma curiosidade que a gente apurou aí ao longo dessa curadoria para chegar ao evento de hoje. Assim como acontece no RH e em outras áreas, a gente tem aqui uma predominância de mulheres, 54% dos nossos painelistas e palestrantes hoje são mulheres, e isso me honra muito, eu fico muito feliz aí com essa participação feminina. Eu acho que é um número bem interessante que dá esse tom da empatia, da necessidade de sensibilidade nesse relacionamento empresa-cliente. E aí, para começar o nosso painel, eu queria resgatar uma das pesquisas que nós publicamos no nosso informativo sobre XX, que foi feito antes do nosso seminário de hoje. E essa pesquisa, ela identificou que os clientes esperam engajamento imediatamente após fazer um contato com uma empresa. 76% no mundo e 81% na América Latina. Ou seja, os latinos, eles querem mais engajamento, querem mais participação da empresa. Por outro lado, 78% das empresas concordam que as pessoas que interagem com o consumidor são essenciais para a retenção. É o famoso boca a boca que o Sérgio Al mencionou na palestra dele, né? E nessa evolução, a gente tem a personalização, que é um dos temas mais discutidos hoje no ambiente de CX. Então, a gente pergunta, dá para chegar a um equilíbrio entre o que o cliente espera e o atendimento previsto pelas empresas? E esse equilíbrio, ele dá para ser diferente do assédio? Para isso, eu vou contar aqui com os nossos painelistas e, começando, eu queria perguntar para o Aníbal.
essa pesquisa também que a gente mencionou no informativo diz que 61% dos entrevistados esperam interações mais personalizadas, que é a empatia que a gente acabou de mencionar. Como é que você interpreta esse número, Aníbal? Obrigado, Jaque, pela pergunta. É um desafio bem grande, né? Porque a gente tem duas situações aí antagônicas. Eu quero a resposta imediata, mas é importante o contato humano. Daí é vital que a gente evolua cada vez mais os nossos chatbots e as nossas URAs, que elas possam interagir para solucionar a demanda do cliente. Em nossa experiência, o que a gente percebe é que o cliente ele quer a sua demanda resolvida de forma ágil e de forma célere. É impossível que a gente atenda todos os clientes de forma imediata com o atendimento humano. Daí a importância do chatbot. Até porque o chatbot está disponível 24/7, no final de semana, à noite, e é difícil a gente ter uma capacidade operacional para suprir tudo isso. Então, o primeiro passo é evoluir os nossos chatbots, as nossas URAs, para que elas consigam fazer um atendimento cada vez mais humanizado. E, para bem, o atendimento de máquina não precisa ser robotizado, ele pode ser humanizado. E daí a importância de a gente trabalhar cada vez mais as curadorias, para que a gente busque, de acordo com o perfil de cada cliente, uma hiperpersonalização de acordo com aquilo que ele necessita. Só que isso não será, dificilmente, isso será suficiente. Dificilmente a gente não vai ter uma demanda um pouco mais complexa, que a gente não precisa de uma interação humana. E daí a importância de utilizar a inteligência artificial, de utilizar o contexto do cliente para fazer o roteamento desse atendimento, seja de voz, seja de chat, para a equipe especializada que irá realmente resolver o problema do cliente. Então, a partir do momento que eu consigo somar essas duas situações, ou seja, um atendimento de chatbot cada vez mais humanizado, cada vez mais personalizado, de acordo com o perfil do cliente, e o transbordo adequado para uma equipe que realmente vai resolver o problema dele, de acordo com a sua demanda, a gente consegue buscar o equilíbrio. É nesse caminho que a gente busca, não é simples de fazer isso, acho que é um desafio que todo o mercado, não só financeiro, como todos os mercados de varejo estão passando, mas é nesse caminho que a gente tem trilhado. Muito bem, muito interessante, Aníbal. Eu acho que como você disse, um desafio de todo o mercado, de todas as empresas, né? E eu queria perguntar para o Marcelo, que aí é o nosso mentor tecnológico. O Aníbal mencionou os chatbots, ele mencionou inteligência artificial, que são tecnologias, teoricamente, que nos levam a não personalização, né? De que forma esses canais digitais podem ser treinados, entre aspas, para que esse atendimento seja mais humano, tenha mais empatia? Esse realmente é um desafio grande, o Aníbal colocou muito bem, Jaque. Acho que, sem dúvida nenhuma, essa onda aí de digitalização que a gente vem experimentando, acho que não é nenhuma onda, né? É um tsunami de digitalização que começou aí na pandemia, com todo mundo correndo para digitalizar seus processos. Quem já estava no processo acelerou, quem não estava teve que começar, porque na pandemia agências fecharam, pontos de atendimento presencial fecharam, você tinha que fazer tudo de forma remota. E o call center é o canal mais caro, então você tem que tentar prestar um bom serviço, dar um autoatendimento de qualidade em qualquer um desses canais digitais. Então, a digitalização, com certeza, ela ajudou nesse processo de você melhorar a experiência do cliente no atendimento, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, no nosso caso, esse processo todo fez com que as empresas investissem muito dinheiro em poder melhorar a experiência do usuário, em poder dar uma experiência única em diferentes canais. Hoje a gente ainda vê muito você ter uma experiência num canal digital e você ter uma experiência completamente diferente numa URA ou no atendimento no call center. Chega ao cúmulo de você ter
caminhos diferentes para o mesmo serviço, seja no aplicativo móvel, seja na página web deste banco. Então, eu acho que a digitalização veio para impulsionar esse processo todo, mas o grande desafio, assim, você tem, obviamente, a inteligência artificial está por trás de tudo, eu acho que o coração desse processo todo, mas ela por si só não faz milagre. Você tem que ter a gestão desses dados e como que você vai ensinar os seus modelos e treinar os seus modelos para que eles sejam autossuficientes nessas tarefas que você está disponibilizando. Então, acho que melhorou muito de um tempo para cá, mas ainda a gente tem um longo caminho a percorrer. Sem dúvida nenhuma, as empresas melhoraram muito seus canais de atendimento, e cada vez mais, de novo, indo para o mundo digital, porque é o mundo mais barato para as empresas de atenderem seus clientes e a forma que o cliente quer ser atendido. O cliente, as diferentes pesquisas que a gente vê, até aqui no anuário do Cantarino, a gente vê que o cliente quer ser atendido de forma rápida e eficaz. Seja o canal que for, seja o digital, mesmo se for uma URA conversacional, se for no contact center, ele quer ser atendido de forma rápida. Então, você tem que ter maneiras de prover esse serviço de forma rápida e ágil e precisa, obviamente, para o cliente não precisar ligar de novo. Então, todos os investimentos em tecnologia ajudam nesse processo, mas tem ainda grandes desafios por trás aí para você poder ter um modelo cada vez mais de autosserviço, né, do cliente conseguir se autosservir no canal que ele desejar. O Alexandre, acho que o Marcelo deixou a deixa que a gente precisava aqui, que é a história do autosserviço, né, Alexandra? A TecBan, ela promoveu aí no passado recente uma mudança radical na comunicação empresa-cliente, mudou marca, buscou um dinamismo maior nesse relacionamento. Eu queria que você contasse para a gente em que nível esse tema personalização influenciou essas decisões recentes e mudanças que a TecBan empreendeu. Legal. Olha, Jaqueline, nós estamos no dia a dia das pessoas, né? Nós atendemos todos os públicos. E o atendimento da TecBan tem esse contato, esse relacionamento direto com esses clientes, né? Então, essa personalização da marca veio muito de encontro com o que nós acreditamos na nossa equipe, né? De fazer com que o atendimento seja simples, mais amigável, né? Que realmente corresponda aos anseios dos clientes, né? Como foi falado antes, os clientes entram em contato com as empresas, conosco, eles querem que a solução seja rápida, mas não rápida e que não atenda às expectativas. Então, nós temos que ser prestativos, simples, mas que realmente a gente resolva, mas de uma forma amigável, que ele nos entenda, né? Então, falar a língua do cliente. Então, essa personalização da marca foi muito importante, porque gente como a gente. Então, como que conseguimos fazer essa personalização, falando da forma como os clientes querem, né, e ouvir, né? Então, o nosso processo de atendimento foi muito baseado nisso. O que os clientes precisam? Quais são os anseios desses clientes? E o que nós podemos fazer para melhorar a cada dia? Como foi falado antes, né, pelos meus colegas, é um desafio, é um equilíbrio muito grande, mas o grande ponto, o objetivo central é saber e ouvir o que os clientes precisam. Então, é um trabalho contínuo, é uma demanda grande, mas que a gente precisa ouvir. O que eles realmente querem, o que eles precisam da gente, e se fazer entender, né, e ficar próximo, né, esse acolhimento é importantíssimo. Muitas vezes a gente não consegue resolver na hora, né, mas a forma como a gente fala, a forma como a gente acolhe esse cliente faz toda a diferença.
Então, essa personalização veio muito de encontro com o que a gente acredita desse propósito de atender e alcançar os clientes onde eles estão. Você mencionou esse potencial de acolhimento, a necessidade de ouvir o que o cliente quer. Cita para a gente algum exemplo de como é que o cliente pode perceber isso no dia a dia dos serviços oferecidos pela TecBan. Que serviços novos ou que processos a TecBan empreendeu a partir dessa audição do mercado? Olha, esse é um trabalho de formiguinha, né? A gente constrói toda uma curadoria de ouvir o que o cliente precisa. Em muitas ocasiões de atendimento, de você realmente se colocar no lugar dele, quando a gente fala, né, a questão da empatia, a humanização. E nós temos vários cases importantíssimos no nosso dia a dia, né, que é legal porque eu tenho um time engajado com isso, de fazer com que aquela demanda do cliente não seja mais uma, não seja corriqueiro no nosso processo. E aí, quando o cliente coloca o relato dele, falando para a gente, olha, porque a gente trata de dinheiro, né? Nós estamos falando de questões financeiras, e o momento que nós passamos hoje, né, cada valor, cada quantia é importante para aquele cliente, então a gente precisa se colocar no lugar dele. Então, quando na fala do cliente, ou mesmo em todos os canais, né, tanto no Voz, quanto no assistente virtual, no nosso chat, entender o que ele está colocando ali. Então, assim, quando ele coloca, eu tive um problema, né, preciso dessa solução, e eu tenho esses impactos na minha vida em decorrência desse problema que eu tive. Como que vocês podem me ajudar? Então, realmente ouvir, falar, opa, deixa eu examinar o que eu posso fazer de diferente. Às vezes, basta você levantar a mão e falar, eu estou com um caso aqui que preciso de um atendimento específico, né? Então, a gente até fala lá na nossa operação, essa questão de tempo de atendimento, para a gente está desconstruindo isso, porque o que importa é realmente a gente resolver e ouvir. Então, tem atendimentos que a gente pode fazer de uma forma mais rápida, porque o intuito do cliente ter a resolução rápida, porém, tem casos onde a gente precisa entender o ponto central do pedido dele e atendê-lo. Então, nós temos muitas questões, né, de falar, olha, eu preciso pagar uma conta hoje. Eu preciso que isso seja resolvido imediatamente. Então, são questões que não são simples, né? E que o ponto principal é se colocar no lugar dele e pensar o que eu posso fazer de diferente nesse caso. Eu acho que é o grande ponto de amadurecimento do atendimento, de você não tratar um processo como padrão, mas sim entender que aquela pessoa precisa da sua ajuda, precisa do seu apoio, porque ela tem uma história, né? A gente até comenta nas nossas reuniões, assim, eu não posso mudar a vida da pessoa naquele dia, mas eu posso fazer um pouquinho melhor. Eu posso contribuir do que me cabe. Então, isso é o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso ajudá-lo naquele momento que ele precisa do apoio do Banco 24 Horas. Então, isso é muito importante, porque isso nos move, né? Esse nosso propósito de realmente fazer a diferença. Então, nós temos cases, assim, muito bacanas, mas, assim, dando um resumo geral para você, Jaque, do nosso pensamento, né? O que eu posso contribuir para esse cliente para fazer o dia dele um pouquinho melhor. Legal isso, né? Saber que tem uma equipe lá pensando em como melhorar o meu dia, que já deve ser tão difícil, né? Todos os dias carregar um problema, resolver um problema, e saber que tem uma equipe lá pensando nisso comigo me dá um certo alento, assim. E eu gostaria de ouvir do Aníbal, né? Aníbal, você comentou muito a questão dos chatbots, da inteligência artificial, do atendimento na ponta. Eu queria saber de você,
basta resolver a ponta ou outros processos precisam estar engajados e envolvidos nessa mudança de postura no atendimento ao cliente? Jaque, obrigado. Eu acho que não basta a ponta. A gente precisa fazer uma mudança cultural como um todo, em prol do atendimento do cliente, ou seja, realmente colocar o cliente no centro. E isso a gente precisa mudar, não apenas quem está prestando o atendimento na ponta, os próprios chatbots, também como todos os processos que envolvem o atendimento de cliente, como o back-office, né? Acho que a Alessandra falou muito bem, né? Que a gente tem que falar a língua do cliente, a gente não pode tratar todo o cliente como padrão. A gente tem que buscar exatamente o contrário, a hiperpersonalização daquele atendimento. Então, não é simplesmente seguir um padrão. E agora, é importante, por melhores ferramentas que a gente construa, ferramentas no mercado que estão evoluindo cada vez mais, para a gente prestar um atendimento de qualidade, se eu não mudar processos internos, eu não mudo. É como se eu tivesse uma Ferrari e usasse ela como um Fusca. Então é fundamental que a gente reveja a jornada dos clientes e entenda aonde estão as dores, porque muitas vezes não é uma questão ferramental, é uma questão de empatia. É aquilo que a Alessandra acabou de falar. Ou seja, naquele caso, como é que eu faço para resolver aquele problema? E aí, uma coisa retroalimenta a outra. A partir do momento que eu uso a empatia em um caso concreto, surgindo outro caso concreto semelhante, aquilo acaba gerando uma retroalimentação para eu tratar aquilo de forma automatizada. A gente tem algumas ações aqui, principalmente no nosso serviço de atendimento ao consumidor, citando alguns exemplos, que buscam o encantamento do cliente. Então, situações diferentes que a gente, inclusive, a gente se coloca no lugar do cliente, do problema do cliente, para buscar uma solução. Mas a gente não consegue fazer isso para todo mundo, 60 milhões de clientes. Então, a gente tem que, aquele equilíbrio que a gente falou no início, né? Buscar a hiperpersonalização com o uso de inteligência artificial, e aí a gente precisa, sim, de ferramentas. Mas não são ferramentas que vão resolver, a gente precisa rever todos os processos. E aí realmente é desenhar a jornada dos clientes, por onde ele passa. O Marcelo estava apresentando, né, a possibilidade de um atendimento omnichannel, independente do canal de entrada, e identificar onde está a dor, onde que ele para o atendimento, ele tem uma descontinuidade, onde ele tem que mudar de canal e repetir tudo. E aí a gente precisa fazer o redesenho da jornada como um todo e mudar não só a forma de atender o cliente, como também todo o processo de back-office. É um processo bem longo e complexo, ainda mais em empresas tradicionais, como o caso do banco, mas como a Alessandra também falou, estou até repetindo bastante, é um trabalho de formiguinha, é todo dia, cada dia um processo, cada dia um problema a menos. E aí a gente vai passando e vai cada vez evoluindo mais em prol de um atendimento cada vez melhor, cada vez mais humanizado e cada vez mais rápido. Muito interessante. E aí eu queria saber do Marcelo, esse trabalho de formiguinha, ele pode ser acelerado pela inteligência artificial, e isso pensando com foco na hiperpersonalização, obviamente? Claro que ajuda muito, né, Jaque? Eu acho que o processo de hiperpersonalização, acho que tem alguns pilares para que ele tenha sucesso. Eu acho que o primeiro deles vem de tudo isso que a gente vem falando aqui, que é a fonte de dados, ou as fontes de dados. Eu preciso entender o que está acontecendo com o meu cliente. E hoje em dia está em voga os analytics da vida, todo mundo trabalhando dado para entender, mas hoje a gente tem dados de todos os lugares. A gente tem dados que vêm de WhatsApp, de canal de atendimento, a gente tem dado que vem do Maura, a gente tem dado que vem, muitas vezes, um banco. Eu acompanho, eu costumo olhar, por exemplo, Instagram. As empresas têm perfil no Instagram para divulgar seus produtos e serviços, mas muitas vezes o cliente entra lá e fala, olha, estou tentando resolver um problema e não consigo, me ajuda. Não é um canal de atendimento aquilo, mas o banco responde, ou a empresa responde, ok, vou te mandar a mensagem no direct para a gente conversar. Esse foi um ponto de contato. Será que isso está sendo mapeado? Então, tem várias fontes de dados que precisam ter trabalhado. Acho que dados é o primeiro. Segundo, obviamente, as tecnologias, para processar tudo isso. Processar todos esses dados, cada vez mais um volume absurdo. E um outro pilar, eu acho que aí vem
do ser humano, cientista de dados. Eu preciso entender o que está acontecendo com esses dados. Eu preciso entender por que o meu cliente está ligando 10 vezes para resolver o mesmo problema. O que está acontecendo com o meu processo aqui? É algum sistema meu que não está funcionando? É algum processo meu que precisa escalar para alguém decidir alguma coisa? Então, entender esses dados para transformar e dar de volta isso aos clientes de uma maneira eficiente. Hoje a gente tem dados, por exemplo, a gente tem URAs conversacionais, que nada mais é do que um assistente virtual na URA, você interage com conversação natural, né? Em alguns bancos aqui no Brasil. E nós temos um time grande que atua junto com os times desses bancos no processo de curadoria. O que é isso? É você entender o que está acontecendo, o que os clientes estão pedindo, e você realimentar essa inteligência para que ela consiga resolver o que ela não resolveu daquela vez. Então, você é constante, é que nem você educar uma criança, você vai ensinando a falar, ensinando a ler, ensinando a conjugar verbo, você tem que educar essa inteligência artificial a fazer isso. Você coleta informações diariamente, você transcreve isso, transforma isso em dados e vai alimentando essa inteligência para que ela se torne mais produtiva, mais assertiva e mais personalizada. A inteligência por si só, eu acho que a inteligência artificial, né, por si só, não vai resolver o problema. Como o Aníbal falou, tem muito problema dentro de casa. A gente vê nos nossos clientes, vamos resolver boa parte do atendimento numa URA conversacional. Mas eu tenho que conectar o back-end do banco num sistema que está em outra plataforma. Ok, então tem que ter uma integraçãozinha a mais. Então, muitas vezes os bancos compram vários outros bancos e você tem N sistemas com diferentes informações de clientes espalhadas por aí. Já é um desafio você acessar o sistema certo, o mainframe do banco para coletar aquela informação e prover um autosserviço na URA, de forma que o cliente não precise falar com o atendente. Então, a inteligência artificial, eu acho que é o motor, é o core de tudo isso. Você tem que ter muita gente boa por trás, treinando e fazendo esses modelos para que eles fiquem cada vez mais assertivos e personalizáveis, mas você depende muito também dos seus sistemas legados, dessas integrações todas. Imagina você ligar numa URA conversacional, olha, eu queria, bem-vindo ao Banco do Brasil, o que eu posso te atender? Olha, eu queria fazer um pagamento. Pois não, você quer fazer um pagamento da sua conta de energia elétrica? Por quê? Porque ele sabe que todo dia 10 eu vou pagar minha conta de energia elétrica. Então eu estou entrando lá, ele deve querer pagar a conta de energia elétrica, deixa eu oferecer esse serviço. Imagina você abrir um aplicativo do seu celular e a primeira tela vir as transações que você mais faz. Você não precisa navegar em 2, 3 telas para fazer aquele pagamento que você sempre faz. Então, você abre o aplicativo, estou abrindo o aplicativo nesse dia, eu sei que eu tenho alguns pagamentos que eu sempre faço, a primeira tela vem lá, pagamento de conta de luz, transferência, o pagamento de aluguel, coisas desse tipo. Isso é uma hiperpersonalização. Mas, para isso, você precisa de ter muita informação e trabalhar muito esses dados. E a inteligência artificial está aí para ajudar, né? Eu tenho uma questão, usando esse seu argumento, Marcelo, eu tenho uma outra questão para o Aníbal, que é o limite do excesso. A inteligência artificial insiste em tentar adivinhar o que eu quero fazer no aplicativo do banco ou no internet banking. E muitas vezes ela erra, né? Porque eu não quero aquilo naquele momento. Essa história de entregar coisas que não é a minha prioridade naquele momento, como é que você consegue chegar a esse equilíbrio e, obviamente, casando isso com a estratégia do banco? Eu ia até complementar o que o Marcelo estava falando, tá? Da importância não apenas da área de tecnologia, das próprias áreas de negócio, porque normalmente são as áreas de negócio que recebem, no primeiro momento, a dor do cliente. Então, quando ele recebe, por exemplo, uma dor, então tem um envolvimento muito grande das áreas de negócio junto com a área de curadoria para melhorar cada vez mais as URAs e os robôs, tá? Então, é fundamental, por isso que a gente precisa rever processo. Não é simplesmente a tecnologia ou o cientista de dados que vai ter esse feeling. Muitas vezes eu vou precisar de alguém com essa visão negocial, com essa visão de atendimento, para aprimorar, para que a gente construa um chatbot cada vez mais assertivo, tá? Voltando para a sua pergunta, o que eu devo oferecer para o cliente e o que eu não devo.
Isso a gente está aprendendo dia a dia, sabe, Jaqueline? Acho que ninguém tem uma resposta certa. E aí a gente entra no foco do próprio webinário, né? A experiência do cliente. Eu tenho que ofertar aquilo que eu julgo que o cliente gostaria de fazer, mas eu não posso impedir dele buscar outra solução. Então, eu posso, por exemplo, um exemplo que o Marcelo foi muito bom, eu sei que todo dia 10 eu pago a conta de luz, eu ofereço a conta de luz, mas eu não posso em nenhum momento ser intrusivo ou impedir que ele faça uma nova outra transação. E tem uma outra coisa, né, que a gente precisa se policiar. A gente, banco, precisa de receita. Então, às vezes, a gente, de acordo com uma certa propensão de consumo, vai ofertar um crédito, um investimento para o cliente. Nem sempre a gente acerta, nem sempre o cliente quer, naquele momento, resolver isso. E aí a importância da evolução da inteligência artificial, de saber o que o cliente quer naquele momento. Se eu tive um cartão bloqueado, eu tenho que ofertar que o cliente desbloqueie o cartão, é essa a dor dele. Não posso oferecer empréstimo ali, porque o timing vai ser completamente diferente. Então é essa que é a questão, e acho que o Marcelo foi muito bem. A gente tem muita informação, muito dado. E nosso desafio hoje é tratar esses dados não padronizados para trazer isso dentro de uma inteligência que a gente consiga cada vez mais trazer qual é a melhor próxima ação, qual a melhor próxima oferta para esse cliente. Porque é isso que a gente busca, a gente quer, porque na verdade o que a gente sonha é, cara, perceber que o cliente precisa daquilo antes dele mesmo saber. Quem nunca esqueceu de pagar um título, um boleto? Então é algo que a gente está aqui para a tecnologia nos ajudar. Tá? Eu acho que, respondendo a sua pergunta, depende da experiência do usuário, e a gente tem que aprofundar muito nisso. Como é que o app de uma tela de celular pode ser amigável, dar uma sugestão sem que trave o cliente para ele fazer uma outra transação, um outro negócio. Muito bom. Muito bacana. Eu queria ouvir da Alexandra agora. Também nesse passado recente, vocês fizeram várias mudanças aí em inteligência artificial, esteve presente em algumas delas. Eu queria que você contasse como foi esse processo e contasse um pouquinho também como é que se já é possível medir resultados da inserção da assistente virtual TEL. Olha, nós utilizamos essa renovação, né, da marca para a transformação do nosso TEL, nosso assistente virtual. Ele ganhou uma versão mais leve, simples e alto astral, né, como os brasileiros, né. Esse canal, nos últimos 2 anos, ele teve muitas mudanças, muitas transformações, né, igual os meus colegas falaram, né, é um caminho de melhoria e constante, de observação. Mas essa renovação da marca nos aproximou mais dos clientes, para que a gente foque no que eles esperam de nós, né. Então, foi bem bacana, porque eu tenho um time, como eu disse antes, né, que é focado nessa questão de observar o que está acontecendo com o canal, se realmente está sendo útil para os clientes, essas iniciativas, para que a gente crie melhores conexões, né. Na prática, a gente já conseguiu ver que estamos no caminho certo, né. O último TRI do ano passado, nós tivemos um resultado muito importante do nosso NPS para o canal do nosso assistente virtual TEL, né. Então, a gente foi construindo isso durante o ano, e no último trimestre, nós conseguimos aí um NPS de 87, que muito nos alegra e dá muita gratidão de falar, caramba, é um NPS, assim, que é na zona de excelência, e que a gente sabe o quanto isso é difícil no nosso caminho aí do atendimento aos clientes, e que manter esse número do NPS é um desafio constante. E aí, como o Aníbal falou há pouco, né, então, a gente trabalha muito nesse canal inteligente, né, que é o nosso assistente virtual, mas, a qualquer momento que o cliente queira falar com o atendente, ele tem essa possibilidade. Então, a gente não pode fechar o ciclo, não, você tem que seguir esse caminho, não.
É o cliente que tem que falar para a gente o que ele precisa. Então, é claro que a gente tem essa questão de ter um caminho mais rápido através do nosso assistente virtual, e ali é um trabalho constante para observar o que eles precisam para conseguir resolver o quanto melhor nesse canal interativo. A partir do momento que a gente não consegue resolver o que o cliente pediu, ele tem a possibilidade a qualquer momento de falar com o humano. Então, isso a gente mede também. Então, a gente mede assim, o que o nosso TEL, consegue resolver ali naquela interação com o cliente. E o que ele não conseguiu, o porquê. Então, a gente remodela o processo, né? O Aníbal falou muito bem com relação aos processos, como eles são, os dados estão aí, mas o que a gente precisa fazer com esses dados é que faz sentido para a gente. E a partir do momento que o cliente pediu para ser transferido para o humano, como que foi esse atendimento? O que ele precisava? Conseguimos resolver ali para ele, e aí retroalimentar para que aquele que quer resolver imediatamente, através desse canal, ele escolhe o canal, ele escolhe a forma, a gente consiga fazer um atendimento da melhor forma que ele precisa. Então, assim, o que eu entendo é que estamos no caminho certo. Essa renovação da marca fez a gente se aproximar mais dos clientes, né? Como eu disse antes, de uma forma mais leve, mais simples, e realmente com pensamento, como fazemos para resolver, né? Como fazemos para estar mais próximo deles. Então, esses resultados que eu compartilhei aqui com vocês, faz a gente pensar, bem, é isso, estamos no caminho certo, mas o caminho é longo, né? É de construção diária, mas com um pensamento de alívio, sabe? De falar, legal, o desafio é grande, precisamos buscar o equilíbrio para aquele que quer ser atendido de uma forma virtual e aquele que não. Então, esse equilíbrio é o que faz a gente conseguir manter esses números e trabalhar dia a dia, né, cada vez mais para buscar uma melhoria para que os clientes realmente percebam essa diferença, que estamos próximos dele, né? Ô, Jaque, se você me permitir, tá? Claro. Quer aproveitar a resposta da Alessandra, que a importância dos resultados da inteligência artificial, tá? Como o Marcelo bem falou, a gente teve um boom de atendimento de chat WhatsApp na pandemia, tá? Então, hoje a gente, considerando o WhatsApp atendimento de chat, a gente chega a 7 milhões de atendimentos mês, e o impressionante, tá, Marcelo? Esse número pós-pandemia, a gente voltando para a normalidade, não cai, ele se mantém constante. Então, o cliente aprende e continua utilizando o atendimento digital. Isso só foi possível com o uso de inteligência artificial. Em termos de melhoria do atendimento, a gente criou aqui uma metodologia que é normal a gente avaliar o sentimento do cliente quando o cliente tem um atendimento, principalmente no atendimento de chat de texto. A gente fez uma mudança que a gente verificou, de acordo com alguns padrões de atendimento que o banco determina, a gente analisou cada mensagem dos funcionários, verificando se ele fez uma saudação, questão de cortesia, tempo de resposta, encerramento, oferta de produto, e a partir desse a gente dá uma pontuação para cada protocolo de atendimento. A gente percebe uma correlação direta entre subir o grau de aderência ao padrão, a satisfação do cliente, o NPS. É algo semelhante que as contact centers fazem ou faziam de forma manual com a monitoria. Então, a gente implementa uma monitoria de forma automatizada, utilizando inteligência artificial, que gera, quando a gente verifica uma maior aderência do corpo funcional, principalmente do atendimento varejo, um crescimento do NPS. Só para citar alguns exemplos aí de como a inteligência artificial ajuda tanto no crescimento do volume do atendimento quanto na satisfação do cliente. Muito bom. Eu tenho aqui duas perguntas da nossa audiência que, se nós formos sucintos, a gente consegue respondê-las antes do término do nosso tempo aqui do painel. A primeira delas é da Paula. Ela diz o seguinte: como a personalização, que é mais fácil no digital, pode ser feita no físico, nas agências? E isso pode ser feito nos caixas eletrônicos?
Aníbal, você me ajuda? Eu respondo a primeira parte, aí a Alessandra responde do caixa eletrônico. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Eu acho que essa questão de trazer, o Marcelo falou isso, a mesma experiência, independente do canal, é fundamental. O que a gente tem que buscar aqui são as integrações, o que não é fácil, porque eu tenho vários sistemas legados. Então, eu tenho que trazer para o atendente que está prestando o atendimento naquele momento, que o cliente está sentado na frente dele, com todos os pontos de interação. Ele fez um contato no contact center, ele fez um atendimento de chat, ele buscou um atendimento do WhatsApp, ele interagiu no Instagram do banco, tudo isso tem que estar disponível para que o atendente no físico tenha essa informação e dê continuidade do atendimento, para que ele não fique vendido, para que o cliente tenha que contar, se necessário, toda a história. E daí a gente tem que ter essa continuidade. Supondo que ao final do atendimento digital esse cliente volte a ligar no contact center, esse histórico tem que seguir, para que aí sim eu tenha uma informação completa de todos os pontos de contato do cliente. Isso não é simples de fazer, é complexo, são vários pontos de contato, mas é nesse caminho que a gente está trilhando. Ou seja, que o atendente tenha a condição de ter em um único ponto todas as informações. E eu acho que a informação no caixa eletrônico é mais um ponto, e aí acho que a Alessandra pode complementar. Então vamos, Alessandra, com você agora, o desafio. Com relação ao caixa eletrônico, essa questão da personalização, eu acredito muito na jornada do cliente. Então, como que aquele cliente interage, né, com o caixa eletrônico? Por exemplo, a empresa por trás disso é um trabalho bem árduo, mas assim, como fazer para facilitar essa jornada? Então, o cliente está ali, na frente de um caixa eletrônico, como que eu faço para que aquela jornada e essa personalização aconteça? Ou seja, que ele consiga interagir com os nossos canais, utilizar o serviço que ele busca naquele momento, mas de uma forma leve e intuitiva. E aí, esse para mim é o ponto central. A partir do momento que necessita de um atendimento, mas que ele saiba que aquela jornada foi feita para ele, né? Nós temos multibancos que nós atendemos, então o que nós temos que fazer como banco 24 horas? Olhar como que aquele banco oferece o serviço para o cliente e fazer muito próximo. Por quê? Porque ele não vai perceber uma mudança, uma alteração na jornada. Isso facilita, né, a vida dos clientes. Então, eu acho que essa personalização principal é como que eu consigo facilitar a vida do cliente para que ele interaja comigo de uma forma intuitiva e simples. Então, tentando ser bem objetiva, o meu ponto principal é a jornada, como facilitar essa jornada para os clientes. Eu quero agradecer imensamente a Aníbal, a Alexandra, o Marcelo, essa companhia, esse nosso conteúdo aqui foi exemplar. Eu acho que a gente conseguiu mapear desafios, principalmente, e alternativas, pensando em tecnologia, em como estamos evoluindo, e principalmente o que a gente ainda tem a evoluir, a entregar para o mercado. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um bom dia, pessoal. Bom dia, tchau.